Os nossos convidados chegaram, o grande convidado. Uma dupla divina para um tema sagrado. Desde os 3 anos e meio, ele demonstrava grande interesse pela fé. Ele sempre queria entrar nas igrejas, saudar Jesus e a Virgem Maria e levar flores. E sempre foi mais maduro do que as outras crianças da idade dele. Carlos Acutis, diretor espiritual do Apóstolo Devotos de Carlos Acutis Brasil e uma baita jornalista e contadora de história. Da Copa do Brasil também tem Copa Sul-Americana com o Corinthians em campo, né? Que tem um duelo aí inédito nessa. Palmas para o Padre Fábio Vieira e Estela Gontijo. Oi, Estela, tudo bem, dona Estela? Como é que vai? Tudo bem, Emílio? Tudo bacana, bom, tudo certo. Tudo ótimo. bem, padre? Obrigado aí pela participação dos dois. Quem vai fazer a primeira pergunta? Posso fazer. É o nosso querido Albeta, que vai ser papai agora. Papai da Panflix. É. Eu queria perguntar para o senhor, padre, como é que é a história e para você que estudou muito, viveu, né, vive a igreja, um novo santo, acompanhar a história de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava aqui com a gente. Como é essa experiência e o que significa isso também para a doutrina da igreja? Bom, primeiramente, para mim foi uma graça e um chamado de Deus ter acompanhado todo o processo de canonização do Carlo. Quando eu conheci a mãe do Carlo em 2012, ali nasceu uma grande amizade. Nem imaginaria que pudesse mais na frente viver o dia a dia. Morei 1 ano na casa dele, com a família, que foi o ano de 2020, aquele ano da pandemia, e realmente uma experiência única. E hoje, ver todo esse processo, né? Depois de 18 anos da morte do Carlo, foi um dos processos mais rápidos da igreja. Já termos esse jovem como santo, né? Porque para nós a igreja coloca como sinal, como modelo, um modelo a ser seguido, né? E foi um dos processos mais rápidos da história da igreja, porque o Carlo morreu em 2006. Sim. E 18 anos depois já o temos santo. Vejam bem, o que foi canonizado junto com ele, o Frassati, morreu em 1925 e foi canonizado junto com o Carlo, ou seja, 100 anos depois. Então, eu sempre me pergunto o que Deus está querendo dizer, né? O que Deus quer nos mostrar com essa canonização. E foi o primeiro santo canonizado do pontificado de Leão XIV. Então, o Carlo é esse jovem que nos nossos tempos acolheu o chamado de Deus à santidade que foi feito para todos nós. Sim. Né? Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, de querer responder ou não a esse chamado, né? Não precisa ser o santo canonizado, mas basta abrir-se à graça de Deus e fazer esse processo, sobretudo, do bem que a gente tem que fazer, né? Então, para mim, ter participado de tudo isso e viver com a família do Carlo foi uma experiência única. Não me pergunte por que eu, tantos padres no mundo, de repente vai um padre lá do Pantanal morar na casa do santo. Não sei por quê. Mas hoje eu vejo que depois que eu voltei da Itália, da casa dele, e essa missão toda, não só no Brasil, mas fora do Brasil, levando essa mensagem bonita desse jovem, muito nos estimula a buscarmos aquilo que o Carlo nos presenteou com a vida, a ter um projeto de vida. Uma criança de 7 anos que estabelece um projeto de vida e de forma muito pedagógica, né, é realmente algo extraordinário, mas no ordinário da vida. Porque para ser santo você não tem que mudar o que você é, mas tem que potencializar o que você é em função de um projeto. Então, para mim foi uma grande graça participar de todo esse processo e no dia 7 de setembro ter vivenciado aquele momento ali na missa da canonização do Carlo. Para mim foi uma grande alegria. Ô padre, você... E o padre trouxe, aqui é a hóstia, né? Não, meu filho, Não é? É uma relíquia. Relíquia. Ah, é um relicário. Sabe o que é relíquia? É. A relíquia é a presença do santo. O Carlo está aqui agora. Sim. Ah, é ele É um, que tá aqui. é um fragmento do corpo. Nossa, que emoção, tá. cara. Para abençoar vocês todos aqui. Obrigado. Amém. E também eu trouxe um caderno do Carlo para vocês verem. Esse aqui é o caderno dele, umas Que provas legal. de matemática. Que legal, São não relíquias. Relíquia. Relíquia de 2º grau Sim. e relíquia de 1º grau. Ex corporis. Um fragmentinho do Que corpo. demais. Isso é o fragmento do corpo do menino, do que menino. agora é um santo. Que agora é um santo.
Como é que eu faço para virar um santo? Tenha dó. Ainda dá tempo. Será que tem tempo? Com tanto pecado que eu tenho na minha vida? Começo te respondendo com uma frase de Santo Agostinho: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Tá vendo? Bonito. Né? Às vezes a gente acha que não pode ser santo porque pecou. Não, você pode ser santo porque você pecou. E entendeu que o pecado não pode fazer parte da tua vida. E o Agostinho é maravilhoso porque o Agostinho ele gostava de mulheres. Ele era do rolê. E ele conversava com Deus. Mas Ele falava, Mônica Deus. rezou pra ele. Ele falava, Deus, deixa por enquanto eu aqui. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só pra ver o negócio. É maravilhoso. Sim, a própria filosofia. A filosofia do Santo Agostinho é maravilhosa. Ele cristianiza o pensamento de Platão. É fantástico, Santo Agostinho. É fantástico. Aliás, o nosso Papa atual é agostiniano. É muito legal. Do amor, né? Falando do amor. Sobretudo, o discurso sobre a verdade de Agostinho é muito forte. A filosofia cristã é muito bonita, né, padre? Sim, porque emana do próprio amor que é Deus. E Jesus mostra isso. Tá vendo, Sam? O Sami não é. O Sami não acredita. Você sabe que você não pode duvidar de padre nunca. Mas eu não duvido. Dá azar pra começar. Eu não duvido. Padre, você conhece a história dos Bragança, né? Não. Que é a praga do padre. Pega. Os Bragança. De padre pega, cuidado. Os Bragança aqui, os Bragança da nossa aqui, da família. Aqui. Certo. Chutaram o padre, porque o padre, antigamente era o padre que ajudava os pobres, não tinha o Estado, não tinha esse negócio de, vou ajudar, eram os padres. Sim. E aí ele foi pedir alguma coisa para os Bragança em Portugal e chutaram a barriga do padre. Aí o padre falou o seguinte, nunca mais um primogênito seu vai virar rei. Pergunta se algum virou. Não, nunca mais teve. Conhece essa história, né? Dos Bragança? Pois é. Terrível, né? Então você nunca discuta com o padre. Não duvide do padre. O que o padre falar é lei. É isso, né, padre? Tem muita superstição também em torno disso, viu? Há muito folclore. Você acha? Acho. Porque se fosse assim, meu filho, misericórdia. Tem algumas pessoas que a gente dá vontade de mandar para outro planeta. Não, mas o padre pode mandar para outro planeta? Eu sei, mas o padre... Mandar vai, né? Pois é. Por isso que eu não mando. Não é? O padre, a gente tem um anjo da guarda. Sim. Com certeza. Todos nós temos. O padre tem dois. Um para ele e outro para os fiéis. Não é? Uma coisa eu digo para você, né? O ser padre... eu posso até não ir para o céu, mas muita gente eu mando para o céu. Tá vendo? Sim, sim. E para o inferno também depende. Também não quero ir, eu sou como o Carlos, né? Pelo menos um purgatório já está garantido, pelo amor de Deus. Sim. Né? Porque o céu nos espera, né? Por mais que a gente queira negar isso, tudo isso aqui é passageiro. E o Carlos, quando disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, isso é muito bonito. E a minha meta é o infinito. A única coisa que esse jovem queria era o céu. E nós estamos falando de um jovem milionário, riquíssimo, que poderia ter o mundo a seus pés. E uma das coisas mais bonitas do Carlos, tem um ditado popular que a gente sempre diz, que santo de casa não faz milagre. Mas o Carlos, lógico, quem faz milagre é Deus, não é o santo. O santo é intercessor. Mas eu posso dizer para você que o Carlos fez milagre na sua casa. Porque... ainda costumo dizer também que o Carlos fez uma coisa que São Francisco não fez. Não estou desmerecendo São Francisco, porque São Francisco foi a grande inspiração do Carlos. Mas São Francisco não conseguiu converter seu pai. Tanto é que ele se despojou, entregou as próprias vestes ao pai, fica com tudo, não quero sua riqueza. Mas o Carlos fez com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles. Isso é muito bonito. Porque como eu traduzo o amor a Deus? É muito fácil dizer que ama a Deus. O discurso é muito bonito. Eu mostro que amo a Deus nas atitudes, né? Então eu mostro que amo a Deus no amor ao próximo, em atitudes concretas ao próximo. E foi isso que o Carlos fez. Se despojou também. Tanto é que ele é chamado, né, lá em Assis, Carlos é um altro Francesco. Sim. É um outro Francisco. Que é o amor do Caritas, né? Exato. É o que você é o amor pelo E o próprio semelhante. Jesus sintetizou os mandamentos em quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e sou incapaz de amar quem eu vejo? Aí São João diz, então você é um mentiroso. Você é um mentiroso, porque o amor a Deus se traduz ao próximo. Isso. E isso o Carlos fez. E isso deveríamos fazer também. Ô, padre. Mas é difícil, né, padre? Porque o mundo hoje é muito, sei lá. É porque tem a vaidade humana e tem também uma coisa que nos impede de ir para o céu. O quê? Tem uma coisa que pode nos impedir de ir Vou para o prestar céu. atenção. A falta de fé. O orgulho. Ixi. O orgulho é destruidor, meu amigo. Porque faz com que você pense que você é o centro e o mundo gira em torno de você. O orgulhoso é incapaz de reconhecer o outro e no outro, por exemplo, o amor de Deus,
porque ele é, né? Ele vive no perfeccionismo. E o perfeccionista é o oposto de quem faz o caminho de santidade, que é um abrir-se à graça e está disponível a isso. Ô, padre, hoje em dia é muito narcisista, né? As pessoas muito narcisistas. Eu, por exemplo... tô vendo. Narciso Verniz. Narciso Verniz. Ô, padre, eu queria... Pois não, gordão? O senhor que esteve com a família e conviveu lá, queria saber uma curiosidade, né? Que eu acompanhei bastante esse período lá do 7 de setembro. Como que é a relação da mãe dele em ter perdido um filho e hoje o filho vira santo, porque a gente sabe a dor da mãe, né? A gente sabe, não, a gente imagina como que é perder um filho, mas hoje o filho é um santo. Como que é esse lance? Porque eu vi uma entrevista dela falando mais ou menos sobre isso, de, eu perdi um filho, mas hoje todo mundo ganhou o meu filho. Como que de perto você viu essa relação dela? Olha, é muito bonito ver como a família Acutis hoje vive, né? Ou seja, não houve um luto no sentido de que perdi. Lógico que humanamente, sim. Quando o Carlos entrou ali no hospital, ele falou: mãe, daqui eu não saio. Uma leucemia fulminante, morreu em 3 dias, né? Então ele sabia que tinha vida breve. Ao longo do tempo, o próprio Carlos foi educando a família na fé, porque ele faz com que a família passe por um processo de conversão também. Então, a morte do Carlos para eles não teve esse sentido de perda. Não tenho mais. Pelo contrário, teve um sentido, e hoje eu vejo isso claramente, de oferta. Então, ela ressignificou isso muito bem. Tá? Basta ver, o Carlos era filho único. Sim. Ela não podia ter mais filhos. 4 anos depois da morte do Carlos, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Hoje temos Francesca e Michele, de 15 anos. Isso num sonho o Carlos falou para ela que viria os irmãos. Então, assim, o luto da família Acutis, o luto da dona Antônia foi ressignificado de uma forma muito transcendente ali, porque a fama de santidade do filho começou imediato. Então ela não teve tempo de ter aquela coisa de que, ou de achar culpados, porque nós muitas vezes diante da morte queremos sempre culpar alguém, e geralmente Deus é a vítima. Meu Deus, porque por que fez isso comigo? Pois é, meu filho, você nasceu o quê? Para ser semente eterna? Não, você vai morrer. Então já pôs na tua cabeça. Mas você sabe que eu tenho uma teoria, padre. Fale. Todas as pessoas do mundo deviam pelo menos alguma parte da vida ter contato com quem está morrendo. Hoje existe um fenômeno chamado privatização da morte. Os nossos entes queridos não morrem mais no quarto da casa. Sim, morre. Ninguém vivencia mais esse momento final. É entubado na UTI. Isso, é no hospital. Ninguém mais morre, você não tem mais contato com a morte. A morte virou uma coisa... Porque quando você está ali com a morte, que você... A finitude, né? Você entende. Você teve qual é a sua história com o nosso Carlos? Tudo começou, sempre fui católica, mas eu sou jornalista, né? Sim, a gente conhece, claro. E aí na pandemia, isolada ali, eu estava fazendo só os boletins para a TV de Portugal dentro de casa, agora virou CNN. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu abri um Instagram e comecei a evangelizar. E nesse momento eu comecei a entrevistar vários padres e veio a questão do Beato Carlos Acutis, que foi em outubro de 2020 que ele foi beatificado. E aí eu falei, gente, o corpo dele está intacto, eu tenho que achar alguém que viu o corpo para conversar, porque a gente tem aquela coisa racional do jornalista, né? E tem a fé também. Então eu fui atrás e aí consegui falar com o padre Fábio e falei, você me dá uma entrevista? Vamos fazer uma live? E ele fez a live e me mostrou, estava lá no quarto do Carlos, ele deu entrevista para diversas emissoras, tudo, e teve aquele momento que ele me falou tudo, e aquilo já me soou algo assim muito diferente, que ele tocava, estava num lugar onde um beato viveu há pouco tempo ali, entendeu? Porque os outros santos da igreja foram canonizados muitos anos depois, beatificados muitos anos depois. A família viu a beatificação e a canonização, e aquilo me deu, e eu pensei assim, gente, eu queria uma relíquia para mim. Não rezei nesse sentido, não falei com ele. E aí eu morava aqui em São Paulo, na pandemia decidi mudar. Eu tinha uma filha já, mas estava tentando engravidar um tempo de outra filha há 5 anos, eu tentava ter o segundo filho. E aí eu falei, padre, aí ele mandou uma mensagem falando, tô voltando pro Brasil, ele estava na Itália. Aí ele falou, estou levando uma relíquia para você.
Aí nós que somos católicos, se tiverem católicos aqui, eu já pensei que já era uma providência divina. E aí eu falei, olha, quando o senhor vier a São Paulo, o senhor me fala que eu vou até o senhor pegar a relíquia. Ele falou assim, estou indo para Valinhos, e hoje eu moro em Valinhos, na TV Século XXI. Eu falei, então o senhor passa aqui, a gente reza o terço, porque eu já estava rezando o terço todos os dias na pandemia e tudo. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, e esse é um momento muito especial, vocês estão com a relíquia de 1º grau. Foi o meu milagre, foi com essa relíquia. Então, é um momento muito especial para cada um de vocês. Sim, é um momento pra nossa audiência também, né? Para a audiência também, claro. Pedir algo, se você tiver fé. Então, naquele momento, ele abençoou e eu pedi. Eu pedi 2 coisas. Eu pedi para que eu engravidasse novamente e eu pedi para voltar para a televisão. Foi impressionante. Depois de 20 dias, eu estava grávida e eu estava tinha tido 2 abortos e eu estava grávida novamente. E logo depois que com 5 meses, minha ex-chefe, que era da Band, me chamou para trabalhar junto com ela. Enfim, isso não vem ao caso. E eu consegui meus 2 milagres que eu tinha pedido. Só que seu pensamento, sua... E naquele momento, se fosse menino, eu ia colocar Carlo. Eu combinei com meu marido que a gente ia colocar Carlo. Mas nasceu uma menina. Só que, recentemente, eu tenho um menino também, que eu engravidei aos 43 anos. Caramba, tá animada a turma, hein? A relíquia foi que foi. É a relíquia. A relíquia, hein, padre? Relíquia é forte. Olha lá, o 3º menino, que é o Carlo Henrico, agora. Olha que bonito. Então, é uma história muito linda. E desde então, onde me convidam para falar, eu também ajudo a divulgar, porque eu acho que todo mundo deve conhecer um pouco da história desse menino, que mudou muito a minha maneira de ver a vida e até de desapegar a certas coisas materiais, porque ele é um exemplo. No velório dele, isso me marca muito, viu, Emílio? Nós que somos jornalistas, assim, estamos ligados na mídia, a mãe dele começou a ficar surpresa porque várias pessoas, mendigos, pessoas que ela nem conhecia, foram no velório. Não, é impressionante. E aí, porque ele ajudava todos na rua. E você? Ô padre, como é que é o processo? Por exemplo, porque primeiro é beato, né? Primeiro você vira um beato. Não. É isso? Não. Não é beato e depois santo? Beato, o que é um beato? Vamos lá, vamos explicar como que se dá. É um processo canônico que só a igreja tem autoridade de fazer. Certo. Então, digamos, primeiro precisa morrer. Você vai ser candidato a santo. Certo. Digamos que reconhecemos em você virtudes que, poxa, o Emílio é santo. Entendi. Tá, mas quem que vai dizer isso? Quem tem autoridade para dizer isso é a igreja. Então se abre um processo canônico. Esse processo tem 4 degraus. O primeiro degrau, ele é na própria diocese. O bispo local é quem tem a autoridade de abrir. Ou seja, assim que o Carlo morreu, começou-se a fama de santidade, começou a chegar testemunho, coisas que ninguém sabia. Na Itália, Na Itália, em Milão. Tá. Começou a chegar tudo aquilo e Dona Antônia... Mas o que está acontecendo? Cartas anônimas, coisas. Aí, olha, por que a senhora não leva para o bispo? Ela, de posse daquilo, desses testemunhos e da fama que estava se espalhando do filho, chegou ao bispo, que a autoridade falou, e entregou nas mãos dele. O bispo abriu uma comissão na diocese para fazer uma investigação. Tá. Aí, diante dessa investigação, eles vão encontrar elementos que qualifiquem a abertura, que dê suporte para a abertura de um processo. Uhum. De posse disso, o bispo montou essa comissão, a comissão fez uma investigação prévia e disse, olha, há elementos que justificam a abertura do processo. Isso em 5 anos depois da morte. 5 anos depois da morte é que pode se abrir esse processo. Imediatamente o bispo abriu, que ainda foi o cardeal Escola, famoso cardeal Escola de Milão, e logo no ato ele decreta o primeiro degrau, servo de Deus. Daí em diante já se pode pedir a intercessão dele, porque dentro do processo vai ser necessário que aconteçam 2 milagres pela intercessão dele. Por isso que demora tanto tempo, Exato. né? Aí, depois desse primeiro degrau, já é encaminhado para a congregação pela causa dos santos. Aí é o Vaticano que vai cuidar daqui para frente. Aí, para o segundo degrau, a igreja, o Papa, decreta venerável. É a parte mais extensa e burocrática do processo, é onde vai ser feita uma investigação moral da pessoa, do candidato, as virtudes, o que ele falou, o que ele disse, o que ele escreveu, o que ele filmou, fazem uma varredura. Só para você ter ideia, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu do processo do cara foi o seu notebook. Foi feita uma varredura de FBI, no IP, em tudo. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza daquele jovem.
De posse disso, o Papa, a comissão que julga isso na congregação, entrega os resultados para o Papa e o Papa acolhe. Venerável Carlo Acutis, 2º degrau. Só que nesse meio tempo já estava em investigação o milagre que aconteceu no Brasil, que precisaria para beatificação. Aí o 3º degrau é ser beato. Para esse degrau... É do menino lá em Campo Grande. Para ser beato, aí precisa que aconteça o primeiro milagre. Aí foi o que aconteceu no Brasil, já estava em fase de investigação, já estava 5 anos sendo investigado, e coincidiu logo depois de Venerável, a igreja acolheu realmente que foi um milagre, e o Papa autorizou a beatificação. Fechou o 3º degrau, ele é beato da igreja. Aí falta só mais um degrau, que é o canonizado, que necessita um outro milagre. E depois de em 2022 aconteceu o milagre, foi em Firenze, né, da jovem Valéria, foi uma investigação rápida de 9 meses, porque foi realmente algo extraordinário. E o Papa também já logo em seguida, porque aí tem as comissões médicas, é um negócio bem... Porque precisa do laudo da ciência. Quem diz que é milagre é a igreja. Sim. Mas a ciência precisa se curvar, não explicar. Veja bem, o 2º milagre. A menina sofreu um traumatismo craniano, andando de bicicleta, bateu a cabeça, perdeu parte do osso do crânio, massa encefálica. A ciência disse, ela vai vegetar ou morrer. Nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, etc, etc. A mãe, muito católica, muito devota, foi para a cidade de Assis, e lá diante do corpo do Carlo, ela ficou 2 semanas rezando, pedindo pela filha. Quando ela retorna para Firenze, a filha simplesmente acorda: oi mãe, tudo bem? Tira traque, começa a falar, sai andando, tá perfeito. Que coisa, hein? Como se nada tivesse acontecido. Milagre, né? E não, que tem que ter uma comprovação. A ciência não explica, milagre, né? Milagre. Aí fechou o processo, o Papa autoriza a canonização. Aí ele é inscrito no livro dos santos para a veneração universal dos católicos. Muito bem. O americano hoje, o jovem americano, ele está se voltando muito ao cristianismo. Ele está, que é a minha geração, ela meio que meio abandonou. Você tem uma geração ali que meio a espiritualidade ela ficou para trás e tal. E o jovem hoje em dia, principalmente na América do Norte, que era um lugar onde tinha assim, que a Europa virou meio Samidana lá, que ele fala que ele é, como é que você fala que você é? Agnóstico. Jesus. Por que você acha que esse fenômeno está acontecendo, padre? O que está acontecendo com a molecada? Olha, acabei de voltar de lá, fiquei 15 dias, fiz uma missão lá no estado de Nova York, depois fui para a Flórida também, Tampa, Orlando, e realmente, e sobretudo os brasileiros que estão lá, porque a nossa fé ela é diferenciada, o jeito do brasileiro acreditar, o afetivo nosso, né? Com relação às coisas de Deus, é bem diferenciado, e acaba influenciando também o meio. O relativismo por muito tempo esvaziou, sobretudo os nossos jovens, do sentido da vida. Aí você vê várias coisas oportunistas, depressão, tristeza, uma série de coisas. Se eu elimino o fator fé, se eu tento deixar tudo nessa esfera aqui somente, é muito triste, porque nós acreditamos no transcendente, né? Tá dentro de nós, o grito, você é eterno, não no tempo. Sim, né? Sim. Não no tempo, porque isso aqui é finito, mas tem o espírito. E a gente sabe. Sente. A gente sente. Por quê? Quem que nos dá essa certeza? A consciência. Sim. O homem é o único ser que tem consciência da própria consciência. E essa consciência nos foi dada por quem? Por Deus. Por Deus. Que é onde a gente é a semelhança e imagem de Deus. É isso. Exato. Que todo mundo fala, mas... a imagem acha que é o físico. Exato, né? Exatamente. Até porque o espírito não tem forma. Sim. Né? Você não vai ser desse jeitinho espírito, não. Veja, quando Jesus ressuscitou, ninguém reconheceu. Um corpo glorioso é diferenciado. Né? Então, essa consciência. O cachorro não sabe o que é cachorro. Sim. Mas eu sei quem eu sou. Alma, espírito. É isso aí. Aliás, a coisa bonita, Emílio, sobre tudo isso que vocês estão falando aqui, é levar a palavra. E eu acho que o santo, o Carlo, que ele fez foi levar a palavra para os jovens. Porque através desse laptop foi aí que ele conseguiu passar essa mensagem. Então, está havendo um retorno. A história é meio que cíclica, às vezes, em alguns aspectos. E, por incrível que pareça, agora, depois da eleição do Papa americano, tá tendo um ar diferenciado.
querendo ou não, um líder religioso, ele arrasta, porque ele é testemunho. E a gente precisa disso, né, padre? Precisa. A gente Deus vive não um mundo muito, Você falou da questão da muito internet. esvaziado. Só um minutinho. O Carlo catalogou quantos milagres eucarísticos? Quase 200 milagres. O que são os milagres eucarísticos? É uma hóstia virar, por exemplo, carne, ou o vinho ali virar sangue. Então ele fez isso. Ele fez um site com todos esses milagres eucarísticos no mundo. Inclusive, encontrou milagre eucarístico no Egito. Era um blog que ele tinha, né? Que ele colocava. Como Veja se fosse bem, um blog que é bom para a turma aqui da comunicação saber. Veja bem, o pessoal fala, a Carla é padroeira da internet. Não, ainda não é patrono de nada. O Papa vai ainda decretar do que ele será padroeiro. Ele é candidato a patrono da internet. Um forte candidato. O Carlo produziu um grande conteúdo. E esse conteúdo foi liberado depois. A mãe que descobriu que estava tudo no notebook dele. Hoje nós o chamamos de influencer de Deus, de cyberapóstolo. Por quê? Porque ele deixou tudo no notebook dele. Sobretudo essa pesquisa sobre os milagres eucarísticos, os títulos de Nossa Senhora, os vídeos caseiros que ele tinha, as suas frases, os seus pensamentos, estava tudo lá. E olha que foi num sonho. Dona Antônia acordou um dia, depois da morte dele, depois de um mês, mais ou menos, no sonho o Carlos dizia assim para ela, mama, il testamento. Esse vídeo, o início daquele vídeo. Il testamento. Mama, il testamento. Ela acordou com aquilo, foi conversar com a Luana, que é a mãe da Dona Antônia, a avó. Mãe, passei a noite sonhando com o Carlos, e ele falava o testamento, mas ele não deixou o testamento, e elas conversando, conversa vai, ela, você viu o notebook dele? Dona Antônia correu no quarto, pegou o notebook, lembrou do notebook, no que ela abre aparece esse vídeo aí, onde ele diz, sono destinato a morire, ou seja, tinha um pedacinho antes que foi perdido, onde ele dizia o seguinte, quando eu tiver 70 quilos estou pronto para morrer. E morreu com 70 quilos. Caramba. Que coisa. Ele fez esse vídeo 3 meses antes de morrer, ele já sabia. Cara. E ali estavam toda a pesquisa que ele tinha feito. Todo o conteúdo para ela dele. divulgar. Muito bom. Eu queria agradecer muito a sua presença. Tem aqui. Eu peço para que você, padre, abençoe a nossa audiência agora. Se for possível agora. A gente está com muita gente acompanhando todo o Brasil. Acredito que é um momento legal do programa, que a gente está sempre com notícia ruim. Trazer uma coisa positiva, trazer uma palavra legal. Muito bem. Então eu peço para que você agora abençoe a turma que está nos acompanhando agora em todo o Brasil. Agradeço o convite, agradeço a todos vocês e a quem está nos acompanhando nesse momento no programa Pânico, a toda a juventude do nosso Brasil, principalmente, que acolheu o nosso Carlos e que possa, a exemplo dele, também fazer um caminho de santidade. Que essa bênção se estenda a todos vocês, aos que estão necessitando de uma graça, de um milagre, pela fé. É a tua fé que te cura, é a tua fé que te salva, né, em Jesus, mas os santos nos dão a força porque são intercessores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pô, que bacana, padre. Bonito. Pô, obrigado por você ter vindo. De nada. Muito legal. Ó, eu vou passar o Instagram para você acompanhar o padre aí, Padre Fábio Vieira. É fácil, ó. @Padre Fábio Vieira. E o Instagram da nossa querida Estela Gontijo também. Estela com 2 L's. Estela com S mudo. É um Estela chiquérrimo, né? Estela Gontijo, apresentadora. Você pode acompanhar nas redes sociais. Obrigado, padre. Eu que agradeço. Obrigado e obrigado pela bênção aqui para nossa audiência.